O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Me puxa essa daqui, ó. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Então, como foi anunciado no início, hoje celebramos o segundo domingo da Páscoa, como antigamente era conhecido, o primeiro domingo depois do domingo da Páscoa. E é chamado Domingo da Divina Misericórdia. É uma tradição que entrou recente na nossa igreja e, como disse
assim parte da nossa história, foi no dia 30 de abril do ano 2000. O ano 2000, o Papa João Paulo II, ele falou e fizemos uma grande festa assim da misericórdia de Deus. O ano da misericórdia, o ano do perdão. Então, no ano 2000, o Papa São João Paulo II consagrou o domingo segundo da Páscoa, portanto, hoje, como o domingo da Divina Misericórdia. Como que aconteceu isso? Compreende-se que nesse mesmo dia também tenha canonizado uma religiosa e mística polaca, da terra, portanto, do próprio Papa, chamada Santa Faustina Kowalska. Primeira canonização do novo milênio, que no seu diário registrava o pedido que lhe fazia Jesus de a Igreja vir a instituir solenemente esse segundo domingo como a festa, o domingo da festa da misericórdia. E de fato, a leitura principal do nosso Evangelho exatamente fala da misericórdia de Deus e do perdão que ele pede aos apóstolos ir dando a todos. Portanto, essa é a razão que hoje também estamos celebrando esse domingo da misericórdia. Mas eu gostaria agora de aprofundar um pouco a leitura do Santo Evangelho, principalmente, lembrando um pouco o histórico. Domingo passado, no sábado à noite, era o sábado da Vigília Pascal. Vocês que estão aqui, a maioria não podia participar, porque foi feita na Serventina, foi à noite, difícil participar, né? Mas lá foi celebrado a festa da Vigília Pascal, onde, como disse o livro do Apocalipse na leitura nossa hoje, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que aparece na realidade aqui nesse Sírio Pascal, que simboliza a presença de Jesus, o alfa e o ômega, o início e o fim, e aqui nós temos o ano, o ontem, o início, o hoje, o ano 2022 e para sempre a ômega, que é a última letra do alfabeto grego. E aí no livro do Apocalipse aparece, na leitura que nós vimos, não tenha medo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, ou melhor traduzido, o vivente, eu estou presente sempre agora. Eu ultrapassei já os limites que nós temos na nossa própria natureza e eu estou presente em todo lugar, não tem espaço, né? Não tem parede que me segura para estar presente. Seja aqui, seja no Japão, seja na Índia, eu estou presente e o meu nome vai estar presente em todo lugar. E é por isso que na nossa leitura de hoje, do Evangelho, já vai aparecer ao anoitecer daquele dia, que era o primeiro dia da semana, que na parte da manhã nós temos aquela experiência com Maria Madalena, que nós lemos domingo passado na leitura. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, e aqui é muito importante a gente perceber que existe muita confusão devido aos nossos irmãos evangélicos, principalmente seguem mais, apesar de ser evangélico, mas segue mais o Antigo Testamento, onde o dia de guarda, o dia de não trabalhar, o dia de celebrar era o sétimo dia da semana. Era o sábado, sétimo dia da semana, enquanto agora, com a ressurreição de Jesus, que foi testemunhada no primeiro dia da semana, porque dia de sábado não podiam trabalhar, e foi logo cedo de manhã que as mulheres foram lá, e aí, daí em diante, a comunidade começa a se reunir e fazer o seu dia de descanso e o seu dia de oração no primeiro dia da semana. Portanto, nós
que seguimos Jesus e não mais o Antigo Testamento, não mais Moisés e Elias, nós agora nos encontramos e nós temos o dia de descanso, o dia de festa, a Páscoa dominical, sempre exatamente no primeiro dia da semana, que é chamado o domingo, que é o dia do Senhor. Domenica significa o dia do Senhor. Então, ao anoitecer naquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles e disse: a paz convosco. A paz convosco. E aqui já mostra, então, que esse vivente não tem mais limite, como nós temos na natureza humana. Se tiver tudo fechado, eu não consigo sair. Mas quem se eternizou agora, o ressuscitado, não tem mais esses limites e ele vai estar presente em todo lugar com aqueles que o aceitam como seu Senhor. Como disse Tomé: meu Deus e meu Senhor, meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Na leitura nossa hoje aparece 3 vezes aquilo que eu sempre falei para vocês, que é o centro do Evangelho, a razão básica da vinda de Jesus no meio de nós, humano como todos nós, e agora eternizado como o vivente, presente para todos, em todos aqueles que o aceitam. O desejo de Deus, a vontade de Deus para todos nós é que vivamos em paz uns com os outros. Essa é a tarefa. Essa é a missão básica central de Jesus. Está em Marcos, capítulo 9, a última frase do capítulo 9. Vivermos em paz uns com os outros. Portanto, Jesus já vai dizer, a mensagem dele eternizada agora, levada em todos os lugares e celebrada no mundo todo, sem obstáculo nenhum de paredes, Jesus se faz presente e deseja sempre a paz. E a paz, ela é introduzida nas nossas liturgias, quando a paz esteja convosco, e vocês respondem, isso é feito logo no início da celebração, mostrando que o que Jesus deseja é a paz. Mas tem alguma coisa que atrapalha a paz, e que é chamado pecado, é chamado desvio da vida, é chamado os abusos, os exageros, é chamado as doenças, aquilo que não funciona de acordo com o sentido verdadeiro da vida e tira a paz, e tira a fraternidade. Algo que é chamado o orgulho, a ganância, que tira a comunhão, e tira a partilha, tira a paz da vida. E é por isso que Jesus, ele vai repetir de novo. Aliás, antes disso tem uma coisa muito importante aqui, que é, depois destas palavras, quer dizer, a paz convosco, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Essa aqui está representado aqui no nosso círio pascal, nesses cravos, são 5 cravos. São 5 cravos colocados onde eles furaram as 2 mãos de Jesus, os 2 pés, e depois com a lança furaram o lado onde saiu água e sangue. Então, Jesus mostrou que ele é o mesmo que foi crucificado. Agora é presente. Mas isso foi salientado, inclusive, nesse caso de Tomé. A gente sempre pergunta, por que o evangelista João colocou essa questão de Tomé? Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo das marcas nos pregos, e não puser a mão no seu lado, portanto, os 5 cravos, eu não acreditarei. Talvez é por isso que ele está insistindo tanto, para a gente lembrar que o ressuscitado, você está em imagem do ressuscitado aí, o ressuscitado, ele tem as marcas aqui, ele tem as marcas na mão, as feridas na mão. E
com certeza essas feridas devem representar todas as feridas que continuam existindo nas pessoas, todas as pessoas doentes, enfermas, todas as pessoas que se desviam da vida, todas as pessoas que estão sofrendo, todo o sofrimento do mundo estão representados nesses 5 cravos aqui, nesses 5 furos. As chagas, chamada as chagas. Jesus ressuscitado é chagado, é com as chagas, para mostrar que quem quiser reconhecer verdadeiramente Jesus precisa ir aonde estão essas chagas da humanidade. Essa ideia quem aprofundou já antes foi o Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, aonde Jesus mostrou as chagas. E aonde Jesus disse, quem atende a essas chagas para ajudar a curá-las, é a mim que está curando. Tive com fome e me deste de comer. A chaga da fome do mundo. Quem trabalha para poder tirar essa miséria que estamos vivendo no mundo, é a Jesus que está fazendo esse trabalho todo. Tive com fome, tive com sede, tive nu, me vestistes, estive preso, me visitastes e assim por diante. São as chagas que permanecem no mundo e mostra que para podermos conhecer e crer no verdadeiro Jesus, nós temos que tocar as chagas. Tocar nas chagas para curá-las. Isso vai permanecer sempre, porque sempre vai aparecer desvios, sempre vai aparecer doenças, sempre vai aparecer gente maldosa que quer prejudicar, orgulhosa, gente gananciosa. Por isso que o trabalho nosso vai permanecer. E esse trabalho ele coloca aqui na realidade, na missão. A missão que Jesus recebeu. Veja bem, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. A palavra enviar em grego é apóstolo. É a palavra apóstolo. Como eu sou o enviado do Pai, o apóstolo do Pai, vocês agora, eu vou fazer de vocês serem apóstolos, serem enviados. Aquilo que o Pai me pediu para fazer, agora vocês vão dar continuidade. Vocês vão continuar curando as chagas. Vocês vão continuar curando os doentes. Vocês vão continuar com o Espírito, isso que vem a parte em seguida. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre ele. Esse sopro que no início, lá na criação, aquele homem, Adão, feito de barro, sem o sopro de Deus, morto, sem vida. Quando Deus soprou nas suas narinas, ele se levantou, uma vida nova. E agora, a renovação da vida com a presença do ressuscitado de Jesus, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Para o evangelista São João, Pentecostes, que no evangelista Lucas ele vai dar 50 dias depois, 40 dias até subir ao céu e depois mais até 50 dias, para receber o Espírito Santo. Para São João, tudo acontece exatamente na morte e na ressurreição de Jesus. Então, diz assim: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e a quem não lhes perdoardes, lhes serão retidos. Portanto, a missão dos enviados, dos apóstolos, e nossa missão é exatamente continuar a mesma missão de Jesus. Examinem bem o que Jesus fez em toda a sua vida.
examinam bem a recuperação da vida de tanta gente, examinam bem o ensinamento que Jesus disse, tirando as pessoas da ignorância, para que eles pudessem viver e conviver juntos na comunhão e na fraternidade. Tudo isso é tirando o pecado das pessoas. O pecado, na realidade, para o Evangelho, não é simplesmente uma questão moral, ou de teve maus pensamentos, ou de olhar alguma coisa, ligado principalmente à questão da sexualidade. Infelizmente, nossa igreja se fechou só o pecado como questão sexual, moral. Para o Evangelho, o pecado é tudo aquilo que atrapalha o ser humano, tudo aquilo que estraga a vida, incluindo até a própria natureza nossa, onde muitos e muitos, por interesse próprio, egoístico, estragam a própria criação de Deus, a natureza. E isso vai trazer grandes prejuízos para todos nós, filhos de Deus. Portanto, tudo isso é pecado. Pecado é tudo aquilo que estraga. A criança ficou doente, a gente diz, que é pecado isso? Nós estamos rezando hoje por uma criança que faz, acho que 15 dias, que faleceu, e a gente diz, que pecado. Isso não dá para acontecer. Não deve acontecer. A criança, o ser humano, criado para poder crescer e viver, e se alegrar e conviver com os outros. Portanto, tudo aquilo que quebra o ritmo da natureza, tudo aquilo que quebra a fraternidade, tudo aquilo que judia das pessoas, isso é o pecado. E a missão dos seguidores de Jesus, iniciando por esses apóstolos enviados, exatamente vai ser essa: arregaçam as mangas e ajudam as pessoas a criar fraternidade, ajudam as pessoas a superar os males. Isso é o perdão dos pecados. Mas pode ser também que a pessoa não quer fazer nada. Se não quer ajudar, a pessoa vai ficar doente. Se não quer ajudar, a pessoa vai ficar com o ódio no coração. Portanto, a ideia básica aqui que eu percebo é assim: se vocês ajudarem, a vida vai melhorar. Agora, se vocês não ajudarem, a vida vai continuar como está. Não será perdoado. Quando você faz alguma coisa boa, ajuda, a vida melhora. O pecado é perdoado. O pecado superado. Quando você fica de braços cruzados, deixar a criança sofrer, deixar as pessoas com fome, deixar que aconteçam injustiças, o pecado não vai ser perdoado. Vai continuar. A maldade vai continuar. Portanto, Jesus está dizendo, depende de vocês e do seu trabalho. Se o pecado continua vencendo, se a maldade continua vencendo, ou então se nós vencemos a maldade, se nós vencemos o pecado, e vocês têm a garantia da minha presença. A minha presença vai estar sempre com vocês, como vai dizer depois, em outras leituras, no dia da Ascensão, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Se vocês, meus apóstolos, continuam levando para frente essa missão que eu fiz e mostrei para vocês e que agora cabe a vocês dar continuidade. É bom dizer um pouco que durante essa semana que nós fizemos e passamos, que é chamado Oitava da Páscoa. Domingo passado foi o dia da Páscoa. Depois nós tivemos uma semana de segunda a sábado, ontem, aonde é chamado a Semana da Páscoa, toda ela. Se nós lermos as leituras, nós vamos ver um pouquinho como que os atos dos apóstolos, eles vão mostrar para nós que aquilo que Jesus fez, os apóstolos continuaram fazendo. A perseguição que Jesus foi perseguido, também os apóstolos agora estão sendo perseguidos. Essa é chamada Oitava da Páscoa. Parece que a Páscoa é tão forte, tão grande, que não cabe num dia só, por isso que a igreja colocou esses de segunda a sábado, até ontem, a Oitava da Páscoa, colocando as presenças de Jesus no meio dos apóstolos e daqueles com quem comiam e bebiam com Jesus, e mostrando nos Atos dos Apóstolos a missão dos seus enviados, dos seus apóstolos, ajudando os outros
ajudando os outros, e por causa dessa ajuda também começa a perseguição. Porém, o livro do Apocalipse termina dizendo, na nossa leitura, não tenha medo. Eu, o vivente, já venci e eu estou presente. Não tenha medo. Essa é a realidade que nós enfrentamos, e enfrentamos muitas vezes muito forte, onde aqueles que estão no poder e dominam, eles querem continuar dominando e escravizando, e eles ameaçam com medo. E é por isso, quem está com Jesus, está fazendo coisa boa, ele vence o medo e continua ajudando, continua enfrentando até os maldosos, continua construindo a vida. Jesus é o vencedor, Jesus é o meu Deus, é o meu Senhor, aquele que está sempre comigo e conosco, apóstolos de hoje, para continuarmos a construir essa vida mais digna, mais fraterna, mais humana. É uma grande exigência da nossa fé, se nós realmente temos fé nesse Jesus que é o vivente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio